Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de oração. Que todos se sintam muito acolhidos. Também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, com imensa alegria que adentramos aos vossos lares. E vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, acalmar o nosso coração, nos entregar em suas mãos, pedindo que Ele nos acolha, nos ampare e nos ilumine. Entreguemos a eles todos os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias, que Jesus sabe o que vai no íntimo de nosso coração. Todas as nossas dores mais sofridas, que possamos depositar tudo em vossas mãos poderosas, e assim nos sentirmos aliviados, confiando no amor do Pai. Que a luz de Jesus chegue a todos aqueles que sofrem, perdidos, sozinhos, os que estão nas ruas, sem um lar, sem um teto. Que Jesus os abençoe e os fortaleça, para que eles percebam que não estão sozinhos. Que Maria os ampare na vossa caminhada. Que o nosso amor envolva todos aqueles que se sentem perdidos e esquecidos por não perceberem a luz e o amor do Cristo. Que o amor possa envolvê-los, para que eles percebam, que sintam a paz de Jesus em vossos corações. Vamos pedir também para que Jesus abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos jovens, e os conduza sempre no caminho do bem, do amor, da paz, da caridade. Vamos pedir também ao mentor da nossa irmã Cleusa, que o ampare em mais um evangelho, que essas palavras nos sejam acalento, nos fortaleçam na nossa caminhada, que a luz de Jesus a envolva e envolva a todos nesta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a todos aqueles que nos assistem através do Facebook, né? Sejam bem-vindos também. E mais uma vez, nessa noite nós vamos receber o alimento espiritual que Jesus envia para nós. Então que Ele nos abençoe e nos proteja em mais essa noite. Bem, meus irmãos, nós estamos vivendo um grande momento, um momento de dificuldades, né? É um momento único que nós estamos vivendo, na verdade. E esse momento é para nós pensarmos nas bênçãos do Consolador prometido nas nossas vidas. Então, nós nunca tivemos uma oportunidade tão abençoada de pensar sobre isso. Mas antes da reflexão da noite, eu gostaria de deixar o nosso respeito a todos que estão enlutados, o nosso respeito a todos que estão sofrendo, a todos que estão em dificuldades e que em nenhum momento a nossa fala, em nenhum momento, né, da nossa fala nós queremos minimizar a dor de ninguém. Porque a dor, ela é sagrada. Então, eu estava assistindo o vídeo do Haroldo Dutra, que, por sinal, eu roubartilhei o evangelho dele. Mas é muito bonito esse evangelho. Então, eu fiz questão. Então, quando a gente aprecia uma coisa, a gente gosta de passar para frente, né? Então, ele conta uma experiência pessoal de uma dor muito grande que ele passou. Uma expiação. Ele conta que um amigo, vendo ele naquela situação, o convidou para caminhar um pouco, tomar um ar puro, sentar-se na praça. E ele foi, né? E envolvido naquela dor,
naquela dificuldade que ele estava passando naquele momento, ele começou a chorar. E naquela hora passava um homem. Olhou, passou, continuou, depois ele resolveu voltar. E abordou o Haroldo de uma maneira muito curiosa. E ele dizia assim: boa tarde, me desculpe a intromissão, mas eu queria te fazer um pedido, pois percebi que você está chorando. Então eu queria te pedir que você orasse por mim. Porque quem está sofrendo está mais próximo de Deus. Pede por mim. E o Haroldo conta que ficou perplexo, né, com aquilo. Ele até achou que era um espírito materializado. Então o homem continuou andando, entrou na igreja, e mais tarde ele veio a saber que aquele homem era o padre da igreja. Era o padre daquela igreja. Então ele diz que aquele padre deixou uma grande lição para ele. Ore por mim, porque aqueles que sofrem estão em contato mais íntimo com Deus, mais próximos. Então essa é a história que nós vamos fazer uma reflexão nesse nosso evangelho, que tem como título: Não estamos sós, eles estão entre nós. Então nós vamos ver um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo e que confirma essas palavras do padre. Porque essa fala dele não é só poesia, ela está repleta de verdades. A fala dele está cheia de realidades. Então, no capítulo 6, no item 5, o Cristo Consolador, esse capítulo 6 se chama o Cristo Consolador, né? Então, o Espírito de Verdade, ele diz assim: sinto-me muito tocado de compaixão pelas vossas misérias. Viram o que ele falou? Vou repetir, hein? Sinto-me muito tocado pelas suas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Aí no próximo item, no item 6, o Espírito de Verdade ainda diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Vocês sentiram o alcance dessas palavras? Que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Aí ele diz que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então presta atenção nessa frase do Espírito de Verdade, né? Porque aqui nós precisamos compreender algo. Né? Compreender que o trabalho dos espíritos puros é inspirar, é consolar quem ainda não é puro. Nós, né? Os espíritos vêm nos consolar. E a atividade espiritual dos anjos, dos espíritos puros, é nos consolar, nos sustentar, especialmente nesses momentos desafiadores da transição planetária. Especialmente nesse momento desafiador da pandemia. É nesse momento que, como Jesus disse, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, que caem
para enxugar lágrimas, para inspirar, para nos transmitir energia e para nos dizer algo. Dizer o quê? O que será que eles querem nos dizer? Então eu imagino assim eles dizendo, nesse momento, no seu ouvido, para que você acredite que você não está sozinho. Você não está abandonado. Você que nesse momento está pensando em tirar a sua própria vida, você que vai achar que vai sucumbir, porque não vai suportar a dor, você que está cansado, oprimido e se curvando, que não consegue enxergar uma luz, uma saída, para você é importante, porque eu estou dizendo isso de toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha convicção, que nunca antes tivemos a presença de tantos espíritos puros entre nós. Nunca. Por quê? Porque agora é a hora deles. Agora é a hora do Consolador prometido. As vozes do céu ressoam como o som das trombetas. A trombeta soou para anunciar que eles precisam trabalhar, que eles precisam vir para nos consolar, nos fortalecer, nos amparar, nos inspirar, nos sustentar. Agora é a hora deles. Agora é a hora deles. É o turno de trabalho deles. É o plantão deles. E esses espíritos, eles estão aguardando há séculos. Agora é a hora da purificação da terra. A hora da implantação do mundo de regeneração. Mas assim como um parto, esse momento é feito é cheio de contrações, né? Esse momento é desconfortável. E nós estamos desamparados? Nós estamos desamparados? Não, nós não estamos desamparados. Então eu fico aqui imaginando que nós já temos aqui a mensagem do Espírito de verdade dizendo que Ele está compadecido, que Ele está cheio de compaixão. O Espírito de verdade está dizendo para nós chorarmos. Sim, porque se a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, é porque os anjos viriam enxugar as nossas lágrimas. Então chorem, chorem. E se o Espírito de verdade, se ele está dizendo isso, então eu fico imaginando agora os espíritos puros, bondosos, caminhando aí entre nós e dizendo no nosso ouvido espiritual, o que será que eles poderiam dizer para nós? O que será que os espíritos poderiam dizer? Aí nós encontramos o que eles poderiam dizer para nós. Numa poesia, num poema de Meimei, psicografia de Chico Xavier. E essa poesia, ela resume o que eles querem nos dizer. Tudo o que eles querem nos dizer, mas que nem sempre nós somos capazes de ouvir. Nem sempre. Agora eu gostaria que nesse momento, vocês se imaginassem envolvidos pelo seu espírito protetor. Cada um de vocês. Que estão auxiliando a humanidade. Espíritos puros. Pelos obreiros da vida eterna que estão recebendo todos os desencarnados da Covid. E outras doenças de outros gêneros de desencarnação. Então eu queria que vocês sentissem o amor. O amor e a dedicação dessas falanges do infinito, dizendo nos seus ouvidos. Presta atenção. Confia sempre. Não percas nunca a tua fé entre as sombras do mundo.
ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue. Segue para frente, erguendo a tua fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem. Espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. Então, de todos os infelizes, os mais ditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da morte. Hoje, agora, é possível. Te aperte o coração, te atormente o ideal, acorrentado com a aflição ou ameaçando-te com a morte, até mesmo com a morte do Covid. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essa certeza de que todo inverno caminha para a primavera, essa certeza de que toda noite caminha para a alvorada, essa certeza que essa transição planetária caminha para a alvorada do mundo regenerado. Os espíritos superiores, os espíritos amigos, nossos espíritos protetor, eles não estão ao nosso lado apenas para dizer palavras bonitas. Não. Eles nos abraçam, nos transmitem uma energia, uma força, uma coragem, uma resiliência, uma vontade de viver, uma vontade de passar por isso e atravessar, de seguir, de vencer a tempestade. Porque eles estão conosco, atravessando a nossa tempestade. No entanto, eles não podem fazer por nós, eles não podem aprender por nós, eles não podem crescer por nós, eles não podem nos substituir em uma luta que é nossa, eles não podem nos substituir num resgate que é nosso, eles não podem nos substituir numa purificação que é somente nossa. Como o professor da escola, que não pode fazer a prova para o aluno. Mas podem enxugar lágrimas. Enxugar lágrimas, inspirar, podem nos sustentar. Então confia. Confia. Nós não vivemos em regime de caos. O universo é dirigido. É a mensagem mais sublime do Consolador prometido. Então, meus irmãos, quem morre são os corpos físicos, né? O espírito é imortal. Ele atravessa todas as experiências. E a imortalidade, ela não é opção, né? Deus, ele não pergunta assim, você quer ser imortal? Não, ele não pergunta. Você é imortal, nós somos imortais. E é por isso que o Espírito de verdade continua dizendo, no item 6 do Cristo Consolador: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o rude trabalho da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terrestre ao nosso corpo. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Gente, olha que coisa linda. Essa frase do Espírito de verdade. Vou até ler de novo. Preste atenção. Vossas almas não estão esquecidas.
Ele não se esquece de nós. Jesus não se esquece de nós um minuto sequer. Nós nos esquecemos dele. Então ele diz: e eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque não há limite para os pensamentos dos espíritos puros. Eles nos sondam. Nós estamos aqui, agora fazendo essa live, tem pessoas acompanhando de vários lugares, né? Nós estamos usando um recurso da tecnologia humana. Agora imagina os recursos que o pensamento dos espíritos puros tem. Eles entram e saem de nós, de dentro de nós, a hora que eles quiserem. Eles nos sondam. Eles nos inspiram. Eles cultivam as nossas almas. Tem aquela perguntinha famosa, né, 459, do Livro dos Espíritos. Até que ponto os espíritos influenciam a nossa vida? Muito mais do que nós imaginamos. Eles que regem a nossa vida. É eles que regem. Por isso, quando nós temos que ter os pensamentos bons, para que eles possam nos ajudar a concluir o que nós estamos querendo. E ao contrário, é a mesma coisa. Né? Então veja aí ainda que o Espírito de Verdade diz no item 6 ainda. Quando soar a hora do repouso, olha que lindo isso também. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz. Alguém entendeu o que ele quis dizer nessa frase aqui? Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, os vossos olhos se fecharem para a luz, ele está falando da desencarnação. Não é verdade? Da desencarnação. Porque nós todos vamos passar por ela. Todo mundo que está encarnado vai desencarnar. Né? Ninguém vai ficar para semente, né? Nunca vi ninguém ficar. E como ele diz, quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Olha isso, gente. E o Espírito de Verdade continua dizendo: nada está perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores. Veja então, os vossos suores, as lutas, os sacrifícios, o trabalho, o cansaço e as misérias, que são as provas e expiações, as dores, isso se transformará em tesouros espirituais, em riqueza, isso nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de todos vós, será o mais resplandecente. Então veja o Espírito de Verdade que ele está dizendo. Então ele fala que a dor é sagrada, porque a dor nos torna prósperos espiritualmente, nos torna repletos de virtudes que nos conduzirão a essas esferas, onde vigora a felicidade sem manchas. Então, meus irmãos, é nesse momento agora, assim, que nós estamos vivendo, que nós temos que acreditar que a dor, ela não é castigo. A dor é sagrada. A dor é um instrumento para moldar o espírito. E não existe espírito puro que não tenha atravessado a dor. Não existe encarnado que não vai enfrentar a desencarnação. Não existe. O próprio Jesus passou por tudo isso que nós estamos passando. Ele passou para ser o que ele é hoje. Para ser o que ele representa para nós hoje. Então, não existe espírito puro que não tenha
enfrentado a perda, a dificuldade. Isso é instrumento, não é castigo. Isso é instrumento para desenvolver o coração e a sabedoria. A sabedoria. Então não tem ninguém sendo castigado aqui. Nossos espíritos estão sendo educados, purificados. É diferente. Por isso que o Espírito de verdade lhe diz: chorai. Chorai, porque o mundo espiritual, ele é sensível a cada lágrima. Ele é sensível a cada perda. E por que eles são sensíveis assim? Porque eles sabem o que é estar aqui. Eles sabem o que é estar encarnado, o que é adoecer. Eles sabem o que é perder alguém amado. Eles sabem. Não é só nós que sabemos disso. Eles sabem. Enfim, eles sabem o que é desencarnar, né? Por isso, eles tratam a nossa dor com muito respeito. E quando alguém pergunta: por que Jesus chorou diante de Lázaro? Ele chorou. Ele chorou e continua chorando até hoje. Porque a dor de cada pessoa toca no coração de Jesus. A dor de cada pessoa, de cada um de nós, nós que sofremos, toca no coração do nosso Mestre amado. E ele se movimenta. Ele age, ele determina, ele distribui. Ele distribui as tarefas entre os obreiros da vida eterna, para que eles venham nos confortar, consolar. Então, e dizer para nós que toda dor passa. Isso é uma certeza absoluta. Toda dor passa. Tudo passa, né? E é por isso que Meimei nos diz na poesia: espera, crê, trabalha, esforça-te no bem. Tudo passa. Tudo se renova. Tudo que está na terra vai se renovar. Nada na terra vai permanecer. Mudam as gerações, mudam os continentes, as populações, mudam as civilizações, tudo passa. Mas o que vem do céu permanecerá. Porque o que vem do céu é de Deus. É imutável. E se a dor tem data para acabar, ela não é absoluta, porque ela depende do aproveitamento de quem sofre. Porque não basta sofrer, tem que aproveitar o momento de dor para crescer, para evoluir, né? É por isso que os espíritos nos ensinam o bem e o mal sofrer. Dependendo da maneira como eu lido com a dor, eu posso criar 100 outras dores, milhares de dores, por não saber lidar com a dor. Então, a doutrina espírita, ela não foi chamada de consolador prometido à toa. Nós somos espíritos imortais em um corpo mortal. Nosso corpo vai morrer. É a única certeza que nós temos. Mas nosso espírito, se soubermos aproveitar, ele irá se engrandecer com as expiações e as provas da terra. Então, meus irmãos, quem confia, quem espera e quem prossegue no bem, apressa o término. Uma das frases preferidas de Jesus e de sua mãe Maria também, né, que eles diziam assim: tem de bom ânimo. A Maria falava: canta, minha filha, tenha bom ânimo. Renova as energias, renova as forças e aprende a reabastecer a alma através da oração. Através da oração. Porque os espíritos amigos, eles estão ao nosso lado, nos apoiando. Mas nós precisamos abrir a nossa sensibilidade. Nós precisamos nos tornar receptivos à assistência dos amigos espirituais. Então, portanto, fica essa mensagem consoladora, a mensagem de esperança, a mensagem de fortalecimento, né? E mais uma vez, ainda o Espírito de verdade vem nos dizer, lá no item 6 ainda, do capítulo do Cristo Consolador. Ele diz assim, ó: eis
que do além-túmulo, que vocês julgavam o nada, vozes vos clama. Irmãos, nada perece. Vejam só, essa mensagem ela nunca foi tão atual como agora, né? Tão atual. Nesse momento que milhares de pessoas estão desencarnando. E olha o que ele diz. Eis que do além-túmulo que vocês julgavam o nada, vozes clamam. Irmãos, nada perece, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. Nada perece. Então Jesus ele está dizendo para nós que ele é o jardineiro, eu gosto tanto dessa parte, que ele é o jardineiro divino, que ele cultiva a nossa alma no silêncio dos nossos pensamentos. Então ele está dizendo agora para os vossos corações que nada perece. Vamos parar de pensar que a morte é o fim. Vamos parar de pensar. Nós somos filhos imortais de Deus. E que Ele possa nos sustentar, que Ele possa nos amparar, mas sobretudo que Ele nos dê sabedoria, paciência, resignação. Porque o momento agora é de adquirir todas essas virtudes. Paciência, serenidade, delicadeza. E também adquirir resiliência, para nós podermos passar por todas as tempestades e sair ileso dela. Fazer como os pássaros, que se recolhem durante a tempestade e quando tudo acaba, eles saem para o voo da vitória. Enfim, meus irmãos, que o nosso Espírito de verdade, que o nosso Mestre amado, que ele possa acender uma chama de fé no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. E que ele seja a luz vibrante sempre no nosso caminho. Sigamos Jesus, que ele é a luz do mundo. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só através dele nós encontraremos a paz que tanto almejamos. Meus irmãos, fique com Jesus no coração e que ele proteja e ilumine cada um de vocês. Vão em paz, que assim seja. Agora nós vamos fazer o sorteio dos livros. Ó, 32. 32, tem alguém aí? Você, 32, olha que legal. Isso, não, pode guardar a mensaginha para você. 51. Tem 51? 51 tem? Tem. É outro já. 30. 48. 'Vamos agora fazer as nossas vibrações, encerrando os trabalhos da noite. Aqueles que estão em casa, não é? Se quiserem colocar uma jarra, uma garrafa de água para ser magnetizada,
fiquem à vontade. Essa água pode ser utilizada no decorrer dos dias, né, ingerindo 3 a 4 vezes ao dia. Vocês que levam a água para casa também podem se utilizar da mesma forma. E eu peço agora que todos se coloquem confortavelmente nos seus lugares, que façam um exercício de respiração, que chamem a tranquilidade para si. Que procuremos agora entrar em contato com os nossos amigos espirituais, com os mentores desta casa, sentindo toda a vibração positiva que eles direcionam a cada um de nós. Confiem que das mãos dos nossos passistas que aqui se encontram, saem jatos de energia regeneradoras, restauradoras, curadoras, que envolvem a cada um de vocês, tanto os que estão aqui como os que estão em seus lares. Peço que vocês, nesses instantes, direcionem o seu pedido ao plano espiritual. Seja ele de cura, seja ele de emprego, seja ele de restabelecimento das relações sociais, afetivas. Enfim, façam os seus pedidos. Confiem que serão atendidos em suas necessidades, mas acreditem principalmente que seremos atendidos nas nossas necessidades conforme a visão do nosso Mestre Jesus, que sabe das nossas infinitas necessidades. Mentalizem irmãos que precisam de auxílio, que precisam de ajuda, que precisam de conforto, que nesses instantes as nossas vibrações possam atingir a cada um deles onde quer que estejam. Confiemos, irmãos. Confiemos nessa energia salutar que nos envolve, nessa energia salutar que direcionamos a todos estes irmãos necessitados. Vibremos por aqueles que estão envolvidos na energia do suicídio, aqueles que, como disse a nossa irmã, se encontram perdidos nas suas dores, nos seus pensamentos, achando que não há mais saída, mas aquele que está com Deus, aquele que tem Jesus no seu coração e na sua mente, nunca estará sozinho. Sempre terá inúmeras oportunidades de aprendizado, de trabalho, de estudo, enfim. Sempre teremos novas oportunidades para serem abraçadas. Nunca podemos permitir que o pensamento autodestrutivo, que a toxicidade desses pensamentos possam nos atingir, nos envolver, nos destruir. Vibremos por esses irmãos, para que tenham em sua mente e o seu coração a fé necessária para encontrarem a solução dos seus problemas, para encontrarem o fortalecimento, para se distanciarem do medo que os envolve. Aqueles que já partiram para a pátria espiritual, através de atos insanos, que a colônia de Nossa Mãe Maria de Nazaré possa acolhê-los carinhosamente, levando a eles o conforto necessário. Vibremos também por todos aqueles que perderam seus entes queridos recentemente, para que se sintam fortalecidos, pois a vida continua, para que tenham a fé necessária para aceitarem a imposição divina, e principalmente para que tenham a responsabilidade de continuarem na sua jornada, mediante os compromissos assumidos,
Vibremos por aqueles que partiram, que estão chegando à pátria espiritual, que sejam carinhosamente acolhidos por familiares, por amigos na espiritualidade, que lhes darão a oportunidade de readaptação à sua pátria, à sua verdadeira pátria. Vibremos pelos espíritos endurecidos, meus irmãos, que não aceitam o amor como bandeira, que não têm a caridade, que não têm a compaixão dentro do seu coração, por esses espíritos que nos têm por inimigos, que têm por inimigos aqueles que trabalham no bem, que exercem o amor, que exercem o perdão. Por esses espíritos endurecidos vibramos nesses instantes, para que Deus possa tocar a sua mente, para que eles possam refletir sobre o sofrimento que estão atravessando e que são merecedores da verdadeira liberdade, que possam se afastar da necessidade da vingança, do exercício do ódio, do rancor, que possam sentir o que é verdadeiramente o benefício de quem exercita o amor, que traz a esperança dentro de si. Vibremos finalmente, meus irmãos, por nossos lares, nosso ambiente de trabalho, por nossos dirigentes, para que tenham a serenidade, a sabedoria necessárias para tomarem as decisões sempre em favor da coletividade, nunca pela individualidade, que possam afastar os maus pensamentos, que possam verdadeiramente se ligar com os bons espíritos através de atos construtivos. Queridos irmãos, que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que aqui chegamos, levando sempre o amor de Jesus em nossos corações e compartilhando com todos aqueles que convivemos. Que assim seja.